Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo analisando empresas americanas e hoje a gente vai falar da Palantir, uma empresa que tá hypadaça aí no mercado americano, é uma das queridinhas do momento, subiu bastante aí no último ano e a gente vai dar uma olhada nela com calma, conhecer ela. Então se você investe nela ou quer conhecer ela melhor, fica ligado aí no vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom galera, hoje eu vou começar o vídeo um pouco diferente aí, para quem tá acostumado sabe que eu começo pelos números da empresa, dou uma olhada no gráfico e aí a gente entra aí no cenário que a empresa está inserida para ver se é ou não é um bom negócio, oportunidades e riscos, mas hoje eu vou fazer diferente, justamente porque a maioria das empresas que eu trago aqui dispensam apresentações, mas no caso da Palantir é diferente, tá? Ela é uma empresa diferenciada e que muita gente não conhece, então hoje eu vou começar pela empresa, aí a gente dá uma olhada nos números e no gráfico, beleza? Então afinal aí, quem que é a Palantir? Bom, a Palantir é uma empresa fundada em 2003 e que tem seus papéis negociados desde 2020 na Bolsa Americana, e desde que ela começou a ser negociada, já começou um hype muito grande em cima dela por conta de um dos fundadores dela, que é esse cara aqui, o Peter Thiel, tá? O Peter Thiel é um cara que tem um patrimônio de 17 bilhões de dólares e ele foi um dos cofundadores da PayPal, ele investe na SpaceX, foi um dos grandes investidores do Facebook, enfim, ele é um cara muito bem visto no cenário de empreendedorismo americano e quando ficaram sabendo que ele ia colocar uma empresa na bolsa, né, criou-se uma expectativa muito grande para entender do que se tratava essa empresa e o que ele ia trazer de novidade. E esse hype todo foi concretizado quando descobriram que a empresa dele era uma empresa de inteligência artificial e não era uma empresa de inteligência artificial como qualquer outra. Assim como a OpenAI e o seu produto principal ChatGPT, ela tem como função aí a inteligência artificial, mas a diferença é que enquanto o ChatGPT tem uma função mais simplificada, que é atender às nossas necessidades básicas, né, de clientes finais como eu e você, a Palantir tem plataformas voltadas para soluções aí de Big Data aí para grandes empresas e principalmente para o governo. E esse é um dos grandes diferenciais dela. Ela é uma empresa que conseguiu contratos extremamente robustos com o governo americano, principalmente com o exército, com a CIA, com a SWAT, a FBI, enfim. Ela conseguiu contratos muito bons, o que chamou a atenção de muitos investidores e deu uma boa alavancada nela aí nos últimos anos e a gente vai dar uma olhada nisso com calma agora, beleza? Então se a gente der uma olhada rápida aqui no site deles, a gente vê que eles têm vários viés militares aqui, eles deixam bem claro que eles trazem soluções voltadas a exército. Nessa questão de inteligência artificial, ela é uma empresa muito diferenciada, porque basicamente ela não tem concorrente. Por mais que existam outras empresas de inteligência artificial, nenhuma tem esse viés tão voltado aí à defesa de exército, né, como ela, muito menos contratos tão robustos como ela conseguiu. A gente sabe que os governos, principalmente o americano, gastam bilhões de dólares anualmente aí na defesa do próprio país, ou seja, se você é apadrinhado pelo governo americano em termos de sistemas aí, você é uma empresa diferenciada e esse é a questão da Palantir, tá bom? Outra questão dela muito interessante é que ela fecha muito contrato. Semanalmente ela tá fechando algum contrato muito diferenciado, seja com empresas privadas ou com o governo. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então aqui, ó, final do ano passado, Palantir garante contrato, plataforma de dados do Exército no valor de 400 milhões de dólares. A ICE fechou um contrato aí de 30 milhões para fazer a plataforma de imigração, né? Para quem não sabe, esse ICE aqui é a área do governo americano que cuida daquela questão de imigrantes, e ele ficou muito evidente aí depois do governo Trump, porque são eles que fazem a deportação aí dos imigrantes. Então a Palantir criou todo o sistema aí de gestão de dados para ajudar eles a encontrarem, fazer a gestão aí de questão de imigrantes, que é uma questão muito séria nos Estados Unidos, né? Ou seja, eles têm esse contrato também. Palantir juntou com a Microsoft para providenciar programas de inteligência artificial para a defesa americana. E aqui por final, aqui ó, Palantir fechou também um contrato com a Rio Tinto. Rio Tinto, para quem não conhece, é uma espécie de Vale australiana, uma empresa muito grande de mineração lá, extremamente importante, enfim. Ela fecha contratos de todas as frentes aí com empresas privadas e principalmente com o governo americano, e é isso que faz essa empresa ser tão hypada, tá? É justificado esse hype, e agora a gente vai dar uma olhada nos números e no gráfico aí para ver se a gente encontra alguma oportunidade para entrar nessa empresa, ou caso você já esteja lá, saber se você está bem posicionado, beleza? Bom, então bora dar uma olhada aqui nos números da Palantir, ver o que a gente encontra, né? Se a gente vê um cenário positivo ou nem tanto. Hoje a gente vê que ela é negociada aí num valor de mercado de 220 bilhões. Como eu disse, foi fundada em 2003, não paga dividendos. E dando uma olhada mais de perto aqui no número dela, a gente vê um cenário bem positivo, né? Vem crescendo de maneira bem acelerada. Eu vou pro anual aqui, apesar da gente não ter um histórico tão grande, mas a gente vê aí que em 2019 ela entregava na casa dos milhões e agora ela já está em
entregando quase 3 bilhões aí, um crescimento bem acelerado, como a gente pode ver nos últimos anos, o que ajuda a justificar um pouco do hype dela, né? Custo de mercadoria bem saudável, né, que é uma coisa inerente a empresas de tecnologia. Restante aqui da DRE super tranquilo, e aqui no lucro líquido a gente vê que foi a partir de 2023 que ela começou a entregar lucro, né? Até 2022 ela estava operando no negativo, a partir de 2023 já entregou 200 milhões e já dobrou em 2024 aqui para 400 milhões, ou seja, ela tá saindo do negativo aí, tá indo super bem. A projeção para os próximos anos é que ela continue nesse crescimento entregando bons lucros líquidos. Porém, aqui a gente já vê uma questão de valuation, né? Como eu falei aqui, ela tá entregando uma receita total de 2,8 bilhões, porém ela é negociada aí a mais de 220 bilhões. Se a gente dividir um por outro, a gente tem um múltiplo aí de mais ou menos uns 80 fazendo de cabeça, e é um valor bem alto, tá? 80, 80 e pouco. Eu até trouxe essa métrica no vídeo da MicroStrategy, ficou um vídeo bem legal sobre empresas que estão sendo negociadas num valuation alto. Eu vou deixar aqui o card em cima, assiste lá que ficou bem legal. E a título de curiosidade, as 7 magníficas, né, Google, Meta, Nvidia, elas são negociadas em torno de 10, 15, até 20 vezes, né? Então a gente vê que a Palantir é negociada 80 vezes, ou seja, ela está extremamente esticada, mas tudo bem, bora continuar. Dando uma olhada aqui em outras métricas, a gente vê que ela tem um patrimônio também que vem crescendo de maneira muito saudável, já está entregando 5 bilhões. A dívida líquida dela é negativa todos os anos, menos 5 bilhões, caixa muito saudável, tá? E o fluxo de caixa dela também vem crescendo, né? Saiu do negativo aqui e já vem entregando aqui na casa de 1 bilhão, ou seja, tá crescendo de maneira bem acelerada. Deixa eu ver no trimestral aqui. A gente vê aqui em 2021, 2022, estava entregando aí singelos 20 milhões, 50 milhões e agora já tá entregando 400 milhões aí por trimestre, ou seja, tá com fluxo de caixa bem interessante, bem saudável também. Um dado que eu gosto de olhar para essas empresas aqui é a projeção de receita aí para os próximos trimestres e para os próximos anos. E a gente pode ver que é bem saudável aqui nos próximos trimestres, é bem crescente. No anual também, tá? Vai entregar 3,7 em 2025 e 6,2 em 2027, ou seja, ela pretende aí dobrar de tamanho nos próximos 2, 3 anos, o que é bem bacana para ela. Então, ela deve continuar aí nessa atuada forte aí com os contratos que ela tem, com a evolução do business dela, o que justifica um pouco aí o hype dela, né? Em relação a onde que é gerada aqui a receita dela, a gente vê que metade aqui é basicamente do governo e metade são de empresas, tá? E isso é um ponto visto como preocupação por muitos investidores, porque mais que a metade da receita dela é vinda do governo, né? Então ela tem muitos ovos na mesma cesta e isso é uma questão que eles estão de olho, né? Eu assisti a apresentação de resultados no último trimestre e eles estão cientes, sim, que eles têm uma certa dependência do governo e eles estão trazendo soluções mais eficientes e mais baratas para outros tipos de empresa, justamente para eles conseguirem aumentar o portfólio de clientes deles e sair um pouco da mão do governo, tá? Não que eles queiram diminuir a exposição em relação ao governo, mas eles querem aumentar a exposição em relação às empresas. Então aqui é um ponto de atenção para ver como que eles vão conseguir resolver isso aqui a médio prazo, tá bom? E por final aqui a gente vai dar uma olhada no valuation e é aqui que mora o grande problema, galera. Como eu já tinha comentado lá em relação à receita, né, que ela é negociada a 80 vezes a receita, aqui a gente confirma que ela tá muito esticada, tá? Dá uma olhada aqui nos preços de valuation dela. Então hoje ela é negociada aqui num PL de 490 vezes, tá? Um valor sobre EBITDA de 600 vezes e um preço sobre fluxo de caixa aqui de 200 vezes. Galera, esses números são absurdamente altos. Eu tô no anual, vamos dar uma olhada aqui no trimestral. Então a gente vê que ela sempre foi negociado a múltiplos altos. Ela sempre teve uma expectativa muito grande em função do seu business, tá? Só que mesmo para os valuations altos dela, ela tá conseguindo dobrar, ou seja, tá muito esticado aqui. A gente vê aqui que o valor da empresa em relação ao EBITDA já era aqui, ó, 200, 200 e pouco, altíssimo, e agora tá 600. O PL era também 180, 150 e já tá quase 500, ou seja, aqui é um ponto de atenção complicado aqui para a empresa, galera. É muito difícil comprar uma empresa nesse valuation, assim, por mais que ela tenha um business muito interessante e que tenha projeções muito interessantes. Por exemplo, se ela entregar o dobro de resultado que ela tá prevendo para 2 anos, ela ainda assim tá muito cara, ela vai estar nos múltiplos aqui de, sei lá, 2, 3 trimestres atrás, né? Então ela tá muito esticada assim, eu acho que isso aqui é um ponto de extrema atenção, beleza? Bora dar uma olhada então no gráfico dela para entender um pouco se a gente acha alguma oportunidade aí. Então dando uma olhada aqui no gráfico aqui da Palantir, estamos no semanal, sem nossas linhas por enquanto, e a gente viu, né, desde o IPO dela, que foi no final de 2020, ela andou de lado por um bom tempo aqui, ó, até 2023. 2023 aqui ela tava operando nas mínimas dela, tá? Que provavelmente quem comprou aqui já tava bem preocupado, que já tinha caído 90%, tava achando que fez um péssimo
péssimo negócio, e foi a partir daí que o negócio deslanchou, galera. Ó, quem comprou aqui em meados de 2023 já chegou a entregar mais de 1.500%, tá? E tem muita gente que segurou, viu? Eu conheço muita gente aí que desde essa época já estava falando que ela era uma empresa diferente e que ela ia entregar assim, e de fato ela entregou, e esse pessoal aí tá feliz pra caramba. Bom, desde lá ela já deu um recuo aqui de uns 40%, lembrando que ela é uma empresa extremamente volátil. Aqui, ó, no momento que eu gravo o vídeo ela está subindo 4%, e é basicamente isso todo dia, ou é 4% para frente ou 4% para trás. Então aqui já vai minha primeira dica: se você opera ou quer operar ela, pega leve aí, porque ela é extremamente volátil, tá bom? Bora pro diário aqui e botar nossas linhas de estudo. Então aqui a gente vê que desde a máxima nesse recuo, ela chegou a voltar a 50%, que já é a época do Trump, né, falando os negócios da tarifa, e aquela super semana dele lá que ele postergou por 90 dias, até esse topinho já foram 45%, e aí ele tá meio que travado nesse topo aqui, tá no momento gráfico interessante para fazer análise. Por quê? Quando ele começou a subir aqui, ele subia, não tinha muita análise para fazer. Teve semana aqui, galera, que ele entregou 30%, 25%, aí aqui no resultado deles entregou 26% num dia. Enfim, não tinha análise para fazer. Agora não, agora ele tá no momento gráfico um pouco mais interessante, com topos e fundos, e a gente consegue fazer uma análise um pouco mais interessante aqui. Então a gente, como falei, tô no diário aqui, a gente vê que ele tem um topinho aqui, um fundo bem interessante aqui, porém eu acho que ele tá extremamente esticado, como eu mencionei lá. Fazendo um cálculo aí de valuation baseado nas entregas de resultado dele, o valor justo para ele seria em torno aqui de 20 e pouco, tá? Seria aqui. Tudo bem, é uma empresa premium, tá? Ela é negociada em valuations maiores, ela tem um produto bem diferenciado e que provavelmente vai continuar crescendo aí de maneira acelerada nos próximos anos. Porém, eu acho extremamente arriscado, tá, entrar comprado já nesse momento para buscar o que? Um topo ou uma máxima, porque se porventura ela começar a voltar aqui, só até a média aqui de 200 já vai mais 30%. Se por acaso voltar nesse fundo, já vai mais 50%. E aqui vai uma dica, galera, toma muito cuidado para fazer preço médio com empresas assim. O que eu quero dizer? Por exemplo, se você pega uma Visa, vou usar a Visa de exemplo. Se você faz um preço médio numa Visa, é uma coisa. A Visa é uma empresa extremamente sólida, tá há muito tempo aí. Fazer um preço médio nela, ou seja, eu compro aqui, se ela cai eu compro aqui, se ela cai eu compro aqui, se ela cai eu compro aqui, para ir melhorando meu preço médio é uma coisa. Fazer isso em empresas que são extremamente voláteis e ainda mais recentes, né, mais novas e com muitas incertezas, é muito complicado, pode machucar demais a sua conta, tá? Vamos supor que você compra aqui, aí ele volta para cá, aí você vai comprar de novo para fazer preço médio, aí ele volta para cá, aí você vai comprar de novo e se perde. Então tome muito cuidado, galera, essa é a dica que eu dou, tá bom? Então o que eu, Bruno, faria aqui? Primeiramente, não dá para comprar aqui, acho que está extremamente esticado, tá nesse topo. Então se eu fosse pensar em comprar, eu no mínimo esperaria voltar para essa média de 200 aqui no diário. Possivelmente aqui pode coincidir com o RSI entrando em regiões subvendidas, tá? Pelo menos no 4 horas, tá? Ela entra poucas vezes aqui, regiões subvendidas, entrou aqui quando no auge aqui do que o Trump falou. Então eu esperaria no mínimo ela voltar para esse fundo aqui que ia entrar nessa região. Porém, eu ficaria mais confortável se ela perdesse até aqui e viesse mais um pouco para fundo aqui para a região dos $40. Acho que é um valor mais que justo para ser pago nela. Então eu vou esperar. Eu vou até colocar aqui um alarme nessa região aqui para eu ficar atento, tá? Então, assim, resumindo, não compraria agora de jeito nenhum. Se eu estivesse posicionado, por exemplo, se você que está assistindo o vídeo tá comprado em alguma região mais para baixo, né, que já tá fazendo aqui 40, pelo menos aqui uns 15, 20%, acho que dá para manter, tá? Porque se porventura ela deslanchar, vai entregar bacana, vai fazer um retorno bacana para você. Porém, se você tá fora, a minha sugestão é fortemente de aguardar de novo ou voltar para a média de 200 aqui no diário ou até para esse fundo aqui. Beleza, galera? Então só pra gente finalizar aí a título de curiosidade, vamos dar uma olhada em algumas casas de análise, tá? A própria TradingView tem como tendência neutra, eu tenho certeza que não é por conta do business, é por conta do gráfico. Então aqui eles têm a máxima de 160, que é basicamente fazendo uma nova máxima, né, nessa região aqui. Eu acho que é possível, porém no cenário econômico que a gente se encontra, acho difícil que ele vá de maneira tão simples lá. Eu acho que ele pode ficar pipocando, né, cair um pouco mais. E olhando algumas outras casas de análise aqui, a gente tem as mais recentes, vamos ver desse ano aqui, de janeiro até agora, a gente tem 90, 98, 140, 60, é bem disperso, né? A gente vê que tem vários números diferentes, mas que basicamente fica entre aqui, né,
60, que seria onde eu falei que poderia ser uma possível compra, 60, 90, 100, enfim, seria esse meio aqui, né? Ou seja, nem as casas de análise também tão otimistas assim. Eu vou concordar com eles e a minha posição aqui é de ficar aguardando, tá bom? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer uma empresa bem diferenciada, tá? Comenta aí embaixo se você tem essa empresa ou pretende comprar ela ou qualquer outra empresa que vocês queiram dar uma olhada, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!